Pãozinho fácil de leite condensado. Você não vai acreditar como é fácil de fazer esse pão e ele fica gostoso, super macio, desmancha na boca com uma calda bem cremosa. Quer aprender? Pega papel e caneta na mão e anota aí. Então olha só, a gente vai começar preparando o nosso pãozinho no liquidificador, tá? Então aqui eu tô colocando 200 gramas de leite condensado, tá? Aqui tem meia caixinha de leite condensado. Vou colocar aqui também 200 ml de leite levemente morninho. Vamos colocar aqui também 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, tá? No total aqui tem 50 gramas de manteiga ou margarina, tá? Feito isso, vamos adicionar aqui 2 ovos. Os ovos estão em temperatura ambiente e eu vou adicionar aqui 2 sachês de fermento biológico seco, tá? No total aqui tem 20 gramas de fermento. Vamos colocar tudo aqui e vou colocar no liquidificador para bater aqui. A gente vai bater em torno de 1 minutinho, somente para misturar aqui todos os ingredientes, incorporar muito bem o fermento aqui com esses ingredientes. E aí nós vamos colocar essa mistura numa bacia e nessa bacia eu tenho cerca de 600 gramas de farinha de trigo, tá? Aqui eu pesei a farinha de trigo, 600 gramas. Vamos colocar a mistura que nós batemos no liquidificador. E aí, gente, é dessa forma aqui, ó. Nós vamos começar misturando aqui à mão. Depois nós vamos colocar na bancada e vamos amassar. Não coloco mais farinha de trigo aqui, tá, gente? Essa quantidade é suficiente para o seu pãozinho ficar bem macio, tá? Então, olha só. Quando sua massa incorporar toda aqui no líquido, dessa forma aqui, nós vamos colocar numa bancada apenas untada com óleo. E aí eu vou sovar essa massa aqui por cerca de 10 minutinhos. Olha como essa massa é super macia, gente. E esse pãozinho, depois de pronto, desmancha na boca, fica uma delícia, tá? E aí, olha só, aqui amassamos bem por cerca de 10 minutinhos. Vai ficar dessa forma aqui, olha só, uma massa bem lisinha. E aí, vou colocar de volta na bacia aqui e nós vamos deixar essa massa descansando por cerca de 1 hora, tá? Cobre com filme plástico, coloca um paninho por cima e olha o tanto que essa massa cresce, gente. Fica super bonita. Passadas aqui a 1 hora, ela cresceu bastante já. Vou retirar o plástico aqui, vou colocar essa massa de volta aqui na bancada. E aí nós vamos dividir essa massa aqui em 2 partes. Eu vou fazer o nosso pão em formato de bolinha. Se você quiser fazer o seu pãozinho no formato tradicional, dá super certo também. Se você quiser fazer aqui o pão grande também doce, fica muito gostoso. Essa massa dá para você colocar um creme de confeiteiro e levar para assar também, que fica maravilhosa, tá? Aqui, olha só, vou separar aqui as porções proporcionalmente iguais aqui pra gente ter os nossos pãezinhos aqui mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Cortei todos aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou amassar um pouquinho na mão e vou fechar a mão em formato de conchinha dessa forma aqui e vou bolear essa massa para formar as nossas bolinhas aqui do nosso pão, olha só. Dessa forma aqui, fica super fácil de fazer, mais prático. Quem não tem experiência em fazer pão, dessa forma aqui dá certo, tá? Então, olha só. Vou fazendo as bolinhas e vou colocando aqui na forma untada com óleo e vou deixar essas bolinhas descansar por mais 40 minutinhos. Elas vão crescer bastante na forma, vão ficar dessa forma aqui, olha só, como elas crescem bem. Então, na hora de colocar na forma, dá um espacinho aqui entre elas, porque elas vão crescer muito, tá? E aí, olha só, vou retirar o plástico aqui que eu deixei as nossas massinhas descansando. Vou pincelar aqui uma gema de ovo por cima do nosso pãozinho e vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 50 minutinhos ou até que o seu pão fique douradinho dessa forma aqui. Olha só que lindo que ficaram. E aí, gente, para finalizar aqui, vou colocar uma caldinha que vai deixar esse pão cremoso. Vou te falar o que eu usei nessa caldinha, tá? 200 gramas de leite condensado, 200 ml de leite de coco, 4 colheres de sopa de leite ninho e é só isso. Bate no liquidificador, tá prontinha essa calda, gente. Ela é o diferencial desse pãozinho. Ela vai se absorver aqui todo nessa massa do pão, fica perfeito. E para finalizar, vou polvilhar um pouquinho de coco ralado por cima aqui
E aí é só servir essa delícia. A galera da sua casa vai se apaixonar. E você viu que fácil de fazer? Não tem dificuldade nenhuma. Acabou a desculpa, hein? Pra quem fala que não sabe fazer pão. E se você tem uma receitinha de pão doce especial, coloca aqui nos comentários que eu vou fazer ela em sua homenagem, tá bom? Gostaram desse Dicas da Pri, gente? Então é muito importante que você compartilhe essa receitinha para não perder nenhum detalhe dessa delícia. Vou ficando por aqui. Um beijo, um cheiro e lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau!